Quem acompanha o mercado de criptomoedas sabe que o que não falta hoje são opções de moedas digitais para investir. Afinal, desde que a primeira delas foi criada, em outubro de 2008, o número de novos ativos digitais em circulação não parou de crescer. Para se ter uma ideia, se considerarmos aqueles projetos que foram interrompidos lá no passado, estima-se que cerca de 16 mil criptoativos tenham sido criados entre os anos de 2014 e de 2021, de acordo com os dados da CoinGecko. Hoje, a agregadora de dados CoinMarketCap, uma das maiores referências em dados do setor, soma mais de 10 mil criptomoedas listadas. Porém, com novos projetos surgindo em uma velocidade cada vez mais rápida, o número de pessoas mal intencionadas por trás de algumas delas também tende a aumentar. É o caso, por exemplo, das chamadas pirâmides financeiras, que são esquemas fraudulentos com promessas de altos lucros em um curto espaço de tempo, em troca de falsos investimentos em criptomoedas e que, consequentemente, pode levar a enormes perdas patrimoniais. Existem também aqueles ativos que surgem como uma espécie de brincadeira, como por exemplo o caso das criptomoedas baseadas em memes, que acabam tomando uma grande proporção do mercado quando na verdade não servem para nada, não apresentando nenhuma solução real para problemas do mundo real e, portanto, representam um grande risco, principalmente para investidores novatos. Nesse cenário, saber identificar bons projetos daqueles que não passam de brincadeiras ou golpes financeiros bem camuflados é extremamente importante. Mas afinal, o que é preciso levar em conta na hora de avaliar uma criptomoeda? Eu sou Felipe Henrique e é isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. O primeiro passo antes de sair investindo em qualquer criptoativo é buscar entender a finalidade e o objetivo que sustenta determinado projeto através de seus fundamentos. Criptoativos são muito mais do que apenas moedas de troca. Eles possuem diversos objetivos, fazendo uso da tecnologia blockchain. Avaliar se esse objetivo faz ou não sentido é o primeiro passo inicial na hora da escolha do mesmo. Na prática, isso significa que o investidor precisa conhecer a fundo a história, as características e os propósitos daquele projeto, antes mesmo de optar por colocá-lo em sua carteira. Como exemplo, podemos fazer um breve comparativo entre a criptomoeda Nus, que possui uma das tecnologias mais incríveis do mercado, na qual eu falo bastante aqui no canal, e a Dogecoin, que viralizou no ano passado após ser citada por Elon Musk no Twitter. Enquanto a Nus foi apresentada à sociedade por meio de um artigo bem estruturado, onde seus criadores explicavam detalhadamente os objetivos do projeto, o motivo de ser criado, qual a finalidade e o funcionamento do ecossistema, a Dogecoin foi lançada apenas como uma espécie de piada ou meme, e ainda, segundo seu próprio criador, Billy Markus, sem nenhum objetivo ou propósito por trás. Em seu último post na comunidade Dogecoin lá no Reddit, ele afirmou: "Isso foi criado para bobos, eu lancei tudo junto, sem qualquer expectativa ou planos, e demorou cerca de 3 horas para fazer." No entanto, apesar do tom de deboche feito pelo próprio criador na comunidade, ainda assim existem muitas pessoas leigas, desinformadas, que infelizmente acabam caindo no oba-oba e euforia do mercado, acarretando em grandes prejuízos financeiros. O segundo ponto, além de entender os objetivos e fundamentos de um projeto, é a necessidade de conhecer ou pelo menos ter uma noção de quem são os desenvolvedores. Procurar entender quem é a equipe por trás do projeto, avaliar seu histórico e credibilidade é uma etapa fundamental durante todo o processo de análise de criptoativos. Além disso, também vale observar de perto o nível de engajamento da comunidade, se ela é ativa nas redes sociais, fazendo postagens com frequência, se existe interação entre seus membros, reuniões, etc. Tudo isso pode servir como um termômetro e te ajudar a ter uma ideia sobre as condições atuais e projeções futuras da criptomoeda em questão. Olhando como exemplo a comunidade da Nus, podemos ver que existe uma grande movimentação e uma atividade bastante frequente nas redes sociais, com várias postagens sobre produtos, serviços, parcerias, integrações e até mesmo uma espécie de reunião entre os membros da comunidade, chamada de Crypto Corner. Nessa reunião, que acontece em todas as segundas-feiras, são tratados variados assuntos referentes ao ecossistema, onde os membros podem fazer perguntas, dar opiniões, sugestões e se integrar melhor do projeto, que além de gerar uma maior aproximação com a equipe, também acaba garantindo mais transparência. Embora esse não seja o fator determinante na hora da escolha, o engajamento da comunidade é muito importante e não pode ser ignorado. Como dito anteriormente, criptomoedas são muito mais do que moedas digitais.
Uma boa criptomoeda, além de todos esses pontos citados acima, precisa oferecer uma solução tecnológica de ponta, que seja capaz não de apenas solucionar problemas do mundo real, mas também ao mesmo tempo fomentar a adoção das criptomoedas, facilitando principalmente o seu uso. Entretanto, o que mais vemos hoje em dia é um verdadeiro enxoval de Ctrl+C e Ctrl+V da rede Ethereum. Esses projetos, em vez de inovarem e criarem uma tecnologia própria que de fato resolvam os problemas atuais, acabam copiando de forma preguiçosa projetos atuais que já existem e que carregam consigo velhos problemas do passado, como escalabilidade e problemas de desempenho. A Nulls, por exemplo, foi responsável por introduzir de forma pioneira o conceito de microserviços ligados a uma estrutura modular multilinguagem. Com isso, os custos de tempo e dinheiro são drasticamente reduzidos, permitindo que desenvolvedores menos experientes possam desenvolver seus dApps, sistemas de negócios e até mesmo a criação de novas criptomoedas a partir da sua tecnologia. Portanto, quanto mais importante for a função e a tecnologia da moeda, mais pessoas irão usá-la e maior será o potencial de ganhos no longo prazo. Após ter analisado os fundamentos, desenvolvedores, comunidade, além da tecnologia empregada, finalmente chegou a hora de avaliar o preço e valor de mercado do criptoativo. Em geral, criptomoedas com valores de mercado muito altos são as que possuem mais dinheiro investido, portanto, são bem mais conhecidas que outras. Entretanto, em termos de valorização em si, normalmente são as que dão menos retorno financeiro. Isso acontece porque, como elas já têm um valor de mercado muito alto, seria necessário dobrar esse valor, que já é bem alto, para que o preço siga a mesma tendência, o que na prática é muito mais difícil de ocorrer. Por exemplo, é muito mais fácil uma moeda que custa 50 centavos com uma baixa capitalização alcançar R$1 do que aquela que custa R$1.000 com uma enorme capitalização de mercado dobrar o seu preço para R$2.000. Não estou aqui dizendo que isso seja impossível, porém exigirá uma certa demanda de pessoas e muito mais recursos financeiros para que isso aconteça. Por outro lado, criptomoedas com preço e valor de mercado baixo têm muito mais chance de ter uma escalada de preço e uma valorização muito mais rápida que as demais. Além disso, todas as criptomoedas que são grandes hoje, em algum momento já foram pequenas lá no passado, com baixa capitalização e preços irrisórios. Porém, aqui vai uma ressalva: ao escolher essas moedas, tenham em mente que elas são bem mais voláteis em relação ao preço, principalmente devido à sua baixa capitalização. Portanto, sempre busque comprá-las bem distante do seu topo histórico e analisando sempre de perto o gráfico da mesma. Um outro parâmetro que julgo importante é analisar o fornecimento total e a quantidade de moedas em circulação. Moedas escassas que têm um supply limitado geralmente tendem a alcançar maiores preços, diferentemente daquelas que têm um supply muito grande, com milhões de unidades e muitas moedas em circulação, como é o caso da ADA Cardano, XRP, Doge, Shiba, etc. Ou seja, é a lei da oferta e demanda. Quanto mais unidades de algo tiver no mercado, mais esse algo se torna barato. Portanto, sempre dê preferência àquela criptomoeda que tem a melhor tecnologia, o melhor fundamento, menor quantidade e principalmente o menor preço. A Nulls, devido às suas tecnologias exclusivas e fundamentos bem sólidos, no meu ponto de vista e na minha visão, é a cripto que hoje tem o melhor potencial de crescimento no longo prazo, pois além de atender a todos os requisitos que foi falado aqui, seu preço ainda está naquela fase inicial de descobrimento e deverá ter uma grande valorização à medida que o mercado se tornar mais maduro e racional, substituindo aqueles projetos de memes, piadas, brincadeiras que não servem para nada por projetos sérios que resolvam problemas do mundo e facilitam a adoção. Bom pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência e se gostou do vídeo de hoje, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no canal se for novo por aqui e ative as notificações para ser avisado nos próximos vídeos. No mais era isso, um grande abraço a todos, tchau tchau, fui!